Quando surge, galera, sintonizada aqui no nosso canal Verdão Info, tava na hora de eu falar um pouquinho sobre a eliminação do Palmeiras diante do Grêmio, dos vários problemas que chegaram à Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma crise, dá para falar, claro, que se instalou na academia de futebol. Não vou entrar em tantos assuntos assim, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês com certeza já viram a opinião de muitas mídias palmeirenses e eu compartilho com 90% delas. Está muito claro o que está acontecendo dentro do clube, e então eu vou focar muito mais no assunto montagem de elenco, que eu acho que é o principal problema hoje do Palmeiras, essa atual gestão. Claro que já acertou muito também, errou muito e acertou muito. Não sei se errou mais ou acertou mais, eu não vou entrar nesse mérito, mas esse ano aqui, 2019, é um show de horrores, né? Desde o começo do ano ali, a gente vem falando, desde o comecinho, vocês podem buscar os vídeos antigos aí. Lá em janeiro, fevereiro, eu vim alertando sobre o erro de planejamento, as contratações equivocadas, o empréstimo de jogadores da base ou a não utilização deles. Enfim, lá em janeiro, né, vocês sabem que o Arthur iniciou a pré-temporada com o Palmeiras e depois foi emprestado ao Bahia. E, ao mesmo tempo, o Palmeiras trouxe Carlos Eduardo e Felipe Pires. Eu acho que não tem como a gente falar sobre o Palmeiras atual em questão de planejamento, em questão de críticas a isso, aquilo, sem a gente passar por esses dois jogadores, porque foram contratações ridículas do Palmeiras, né? E claro que encabeçadas pelo Alexandre Matos. Também não quero entrar em méritos que colocam o Alexandre Matos como um cara que faz algo por trás dos panos, porque eu não tenho provas, então não vou falar. Mas é óbvio que isso foi errado, e isso eu não estou falando agora. Mas falar em agosto, setembro é fácil. Eu acho que muitos palmeirenses, a grande maioria dos palmeirenses, inclusive eu, estava falando sobre isso em janeiro. Vocês sabem disso. É óbvio que o Arthur tem um futuro enorme pela frente. Acabou de ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-23, a Seleção Olímpica, no caso. E o Felipe Pires foi emprestado ao Fortaleza, para terminar o ano encostado ali no Fortaleza. Nem sei se está jogando lá, acho que está reserva do Fortaleza. Foi para vários times europeus pequenos, rodou e começou no Red Bull, depois foi para times da Áustria, da Alemanha, rodou, nunca se firmou em nenhum lugar e não era, claro que não era no Palmeiras que ele iria se firmar, né? Muito menos o Carlos Eduardo, que no currículo tinha uma Série B pelo Goiás, um campeonato egípcio, e isso o credenciou a disputar uma Libertadores num ano super importante para o Palmeiras. Então é inacreditável umas coisas que acontecem, e ainda mais pelo valor que foi, né? Se trouxesse com uma aposta, jogador jovem e tudo mais, beleza. Agora, trazer por o valor que foi, pela quantidade de tempo de contrato que foi um dos maiores absurdos da história. E enquanto isso, o Arthur vinha sendo emprestado, o Ian, garoto que está no esporte, também está arrebentando lá, foi emprestado. Posso colocar até o Eric aqui, que começou a temporada bem no Botafogo, já está no Japão metendo gol de bicicleta e tudo mais. É um bom jogador, ou pelo menos, se não é o jogador atacante dos sonhos, é muito melhor do que um Carlos Eduardo ou um Felipe Pires. Então o Palmeiras tinha várias opções, e até o Angulo. O Angulo, que hoje eu acho que é a nossa principal realidade, o nosso principal jogador de lado de campo, nossa principal aposta, jogador que faz parte da seleção colombiana sub-23 e está praticamente já lançado a seleção colombiana principal. Ele ficou na primeira lista de 40 nomes ali, aí depois o técnico optou por jogadores mais experientes, ele vai jogar na seleção sub-23 a princípio, mas mais cedo ou mais tarde ele vai subir, vai jogar na seleção colombiana principal, porque joga demais, participa muito do jogo, faz gols, dá assistência, jogador rápido, de drible, enfim, conquistou já a Copa do Brasil pelo Palmeiras nesse ano aqui, vem jogando bem no Campeonato Brasileiro. Dizem que subiu pro profissional, né? Subiu nada, né? Porque não jogou, não ficou no banco acho que talvez uma vez, né? Mas então ele não subiu, ele só está treinando, depois ele desce para jogar pela base. Isso vários jogadores fazem. O Esteves, o Vitão, vários jogadores treinam pela equipe de cima e depois descem para atuar na base. Então não adianta jogar para a torcida que ele foi integrado aos profissionais, que por enquanto a gente não está vendo isso não. E aí você chega na fala do Alexandre Matos na coletiva recente, né, de que o Palmeiras contrata alguns jovens jogadores para utilizar depois de 2, 3, 4, até 5 anos. Né? Essa frase foi sensacional, né? É aquela coisa de rir para não chorar, porque como que você contrata um jogador só pensando no futuro? Então quer dizer que contratar pensando no presente é só o Flamengo, né? Que trouxe o Mari, zagueiro, trouxe Rafinha, trouxe Felipe Luiz, trouxe Arrascaeta, trouxe Gabigol, trouxe Bruno Henrique, trouxe Gerson. E aí ele está pensando no presente e deve ganhar algum título esse ano, se não brasileiro, é Libertadores.
que era obsessão nossa. Presente, esse ano aqui, a gente não pensou no presente em momento nenhum. Chegaram de jogadores jovens, medianos, né? A gente não reforçou, a gente inchou o nosso elenco esse ano aqui. São 33, 34 jogadores. Agora saiu o Arthur Cabral, que é mais um jovem que não vai jogar. O Matheus Fernandes chegou também, não está jogando. Alguns anos atrás o Johan chegou e até hoje não ganhou uma sequência. Enquanto isso, a nossa própria base também não ganha sequência. Eles são emprestados e são doados, às vezes, entre aspas, porque o Fernando para o Shakhtar, a gente praticamente doou o jogador. Lua Cândido, mesma coisa. É difícil de falar, né? É difícil de falar desse momento palmeirense, porque parece que aqueles caras que estão ali e se colocam com toda a pompa de renomados, consagrados, que ganharam título aqui, tiveram passagens boas por outros times ali, parece que tudo que eles fazem tá certo, né? Eles falaram várias vezes na coletiva, até demonstrando aquele ar de arrogância, de antipatia, que a gente conhece muito bem e eu também não aprovo. E por incrível que pareça, o Vitor Hugo entrou na lista da Libertadores lesionado. Então isso é um absurdo, mas assim, sem tamanho, cara. Porque ficou essa dúvida, será que vai inscrever? Será que não vai? Vitor Hugo tá recuperado, não tá? E aí acabou que ele não foi relacionado para nenhum dos dois jogos contra o Grêmio. Então nessa vaga do Vitor Hugo poderia estar o Angulo. E ele não entrou, então quer dizer, ele foi preterido por um jogador que é zagueiro, que chegou agora, que está machucado, claro que esse é o principal motivo, o motivo mais absurdo, e você não coloca na relação um atacante de lado, que é uma carência nossa, que está voando, que é jovem, que está metendo gol, que está arrebentando na base. Então quer dizer, qual que é a justificativa? E nenhum repórter, nenhum jornalista pergunta isso ao Felipão. Por que a escolha do Vitor Hugo? Por que o empréstimo do Arthur, que já é um jogador pronto? O Arthur não precisa mais de rodagem. Concordo que um ou outro jogador ainda precise, porque não é aquele jogador que vai chegar e vai decidir. O Matheus Neres foi emprestado para o Londrina, o Léo Passos foi emprestado para o Londrina. Legal, são jogadores que realmente não iam chegar e jogar. Concordo, precisa pegar a mesma rodagem. O Wesley, atacante, que até foi citado na coletiva pelo Felipão, foi emprestado ao Vitória. Legal. Agora, o Papagaio, tudo bem, até poderia ser emprestado, mas não para um Atlético Mineiro. Isso foi um erro. Ele não ia jogar no Atlético. O Atlético tem centroavantes melhores que o do Palmeiras. Eu acho que o Papagaio tinha mais chance de jogar aqui do que no Atlético. No Atlético tem Ricardo Oliveira, tem Alejandro, tem o Di Santo, que chegou agora. E aqui no Palmeiras a gente tem Daverson, Borja e companhia. Então fica com o Papagaio, cara, porque ele arrebentou no ano passado, fez uma quantidade de gols absurda, era capitão do Palmeiras, batia pênalti, era um líder dentro de campo, chegou à seleção brasileira sub-20, marcou quase 40 gols pelo sub-20 no ano, foi artilheiro de 2 competições, fez gol em finais. Então, quer dizer, é um baita jogador. Como que você não aproveita um cara desse? E depois do ano que ele fez, sensacional, com certeza o melhor ano da vida dele, 2018, aí 2019 ele fica sem jogar o ano inteiro. Você acaba com a carreira do cara. Então é inacreditável o que o Palmeiras faz. Então, quer dizer, chega de trazer as promessas, né? Chega de trazer jogadores jovens. Essa política do Palmeiras, eu acho que para mim está muito errada, porque jogadores jovens a gente forma e forma muito bem no próprio Palmeiras. É lógico que tem as exceções, né? O próprio Matos citou na coletiva que ele trouxe alguns anos atrás o Mina, que é um zagueiro que dispensa comentários, que é jovem. Trouxe o Roger Guedes, que também é um jogador jovem e muito bom. Os dois foram campeões brasileiros aqui, sendo titulares. Aí tudo bem, claro que tem as exceções. Se você quiser trazer, ou poderia ter trazido no início do ano, de repente, um Gabigol, que é jovem, mas o cara já é uma realidade. Agora, você trazer o Matheus Fernandes, que é do Botafogo, você trazer o Arthur Cabral, que é do Ceará, você trazer o próprio Johan, que era do Chapecoense alguns anos atrás, só o Luiz Adriano chegou para jogar, e chegou para jogar em agosto. Olha que coisa bizarra, né? E aí você traz o Vitor Hugo, que também vai ser reserva, você traz o Henrique Dourado, que também vai ser talvez segunda ou terceira opção, porque na cabeça do Felipão o Daverson é o melhor atacante do mundo, e aí você não traz ninguém que vai chegar e jogar, você não traz nenhum craque, você não traz nenhum jogador diferente. Hoje o elenco do Palmeiras, eu falo isso sempre, é superestimado. É um elenco que tem o Dudu como o grande craque do time, que para mim é um jogador que resolve sim muitas partidas e é o jogador que mais fez gols em mata-mata pelo Palmeiras do atual elenco, fez gol em final contra o Santos, é sempre o jogador que mais assistências no ano, tá sempre no topo, top 3 ali, jogador que mais faz gol no ano. Então vem de várias temporadas seguidas absurdas. O Dudu joga demais, não adianta, não tem como criticar o Dudu. Agora, os outros jogadores, nenhum dá pra você falar que é diferente, que vai decidir o jogo. Nenhum vai. Você pode falar que o Felipe Melo é um excelente jogador, você pode falar que o Gustavo Gomes é um excelente jogador. Concordo com as duas análises. Agora,
o Felipe Melo ao mesmo tempo prejudica muito o time muitas vezes, com os cartões, ficando fora de jogos importantes. O Gomes, depois da Copa América, parece que já não é mais o mesmo, faz uma partida boa, outra ruim, depois outra espetacular e outra mediana, mas concordo que os dois são diferentes. Agora, é um zagueiro e um volante, né? Nenhum vai decidir o jogo, e o que a gente sabe hoje é que só temos o brasileiro pela frente e vai ser uma competição difícil da gente ganhar, porque tem outros candidatos ao título, o próprio Flamengo, apesar de estar na Libertadores, tem os rivais, Corinthians, São Paulo e Santos também lá na parte de cima. Estou preocupado para esse ano, né? Inclusive para o jogo agora contra o Flamengo, espero que a gente possa se sair bem no Maracanã, porque se a gente levar de repente uma goleada, levar um baile do Flamengo, que pode acontecer, quem vai discordar que não pode acontecer? Claro que pode, muita coisa pode mudar na academia de futebol ou não, né? Porque para eles o trabalho está excelente e a culpa é de quem? Da imprensa. Que lá no começo do trabalho do Felipão no ano passado, noticiou uma entrada do Felipe Melo, o Felipão falou isso num jovem da base, que na verdade nem foi do Felipe Melo, foi do Borja na época, que chegou no lateral direito, Minelli, na época, que nem tá mais no Palmeiras. E foi isso que aconteceu na época, enfim, saíram nos noticiários, o Felipão ainda errou o nome, citou Felipe Melo, só para talvez colocar um clima mais na coletiva, para poder entrar no assunto de que a imprensa fala do Felipe Melo. Nem foi ele, foi o Borja. Então, cara, tem muita coisa errada, né? É triste, mas tem muita coisa errada. O Cícero também generalizou totalmente a imprensa, né? No final, disse que não tem repertório. Eu concordo que alguns não tem mesmo, mas tem muitos jornalistas que fazem um trabalho excelente. E isso afasta muito o time da torcida. Se você afasta o time dos jornalistas, da imprensa, você também acaba afastando, consequentemente, da torcida. Então a gente não sabe mais nada que acontece no Palmeiras. Não sabe o prazo de atletas lesionados, quando que vão voltar de lesão, não sabe quem foi relacionado para a partida, os jogadores não dão entrevistas no intervalo. É um time que vive, parece que num mundo paralelo ali, né? Um mundo diferente dos outros. E isso pode ser um sinal de soberba. A gente viu na coletiva alguns atos do Matos, até do Felipão, de soberba. Isso a gente sabe que não ganha nada. Pelo contrário, São Paulo entrou nesse mérito aí, soberano e não sei o que, nos últimos anos, não ganha nada faz tempo. Por mim, né, opinião minha, vocês podem até discordar, mas eu acho que o Felipão não deve ficar no Palmeiras pro ano que vem. Eu acho até que poderia, não seria nenhum exagero se demitisse agora, depois da partida contra o Grêmio. Tô de saco cheio de ver o Palmeiras jogando nesse estilo de jogo feio, né, com laterais na área, que ele apoia, ele disse na coletiva que vai fazer cada vez mais vezes isso. Então, quer dizer, cara, eu não sei vocês podem discordar, enfim, vocês podem gostar do tal escolarismo, eu não gosto, eu preferi o Palmeiras jogando como o Santos, como o Grêmio, e eu acho que dava, assim, com as peças que a gente tem, mesmo que não seja um super elenco, dava, assim, pra gente jogar pelo menos bonito, né, pelo menos bonito, ou melhor. Então, sinceramente, não queria jogar o ano de 2020 no estilo Felipão. Não gostaria mesmo, né? E o Matos nem se fala. Infelizmente, ele vem caindo na antipatia de, sei lá, 80%, 90% de atos palmeirenses que já esqueceram. Ele sempre fala, né? 2015 a gente fez isso, 2016 fez isso. Passou, né? Já é passado, agora ele tem que pensar no presente. No presente ele não fez praticamente nada. Esse ano, 2019, ele não fez nada pelo Palmeiras, só pelo contrário. Fez o time piorar demais, na minha opinião. Inchou, não reforçou. Então a gente vai ficando por aqui. Claro que tinha muita coisa para falar, né? Mas o vídeo iria ficar muito longo. Já ficou longo, mesmo falando só nessa questão de montagem de elenco. Então a gente vai ficando por aqui e vamos torcer, né, para que a gente possa ter uma reviravolta ainda esse ano no Campeonato Brasileiro. Beleza? Grande abraço aí a todo mundo. Até lá.